beleza? Na paz? Ó, já faz muito tempo que eu queria gravar esse vídeo e agora que eu tô aqui, paz, eu já estou aqui preparada para fazer o vídeo que eu tanto queria fazer. Uma breve apresentação rápida para quem não me conhece. Meu nome é Gabriela da Silva Almeida Moura, tenho 28 anos, casada, 2 filhas e, assim, eu não vou contar toda a minha história agora, mas vou falar uma breve coisa. Eu já sou batizada nas águas desde 2013, porém, era aquela batizada porém rebelde, né? Que vivia da forma que eu queria viver, mesmo casada, mas eu não tinha os pensamentos que eu tenho hoje, as vontades que eu tenho hoje, mudou tudo, mudou completamente. O jeito que eu me vestia, o jeito que eu me portava, que eu pensava. Então, mudou tudo, basicamente. Eu era batizada, mas não era convertida realmente de coração. E esse ano tudo mudou quando teve um processo com a minha filha teve uma grave doença que apareceu nas nossas vidas, né, na vida dela, que a gente, né, passou muita luta, mas pra honra e pra glória de Deus, essa grande dificuldade que a gente passou serviu pra abrir nossos olhos, que realmente a gente precisava se converter de verdade, não só por fora, mas sim por dentro, que é o mais. Sobre o batismo com o Espírito Santo, era algo que eu só conhecia de ouvir falar. E para a honra e glória do meu Senhor, este ano eu conheci de sentir. E não vou dizer para vocês que é uma coisa fácil você conseguir assim. Eu achei até que rápido, não rápido, assim de um dia para o outro, mas rápido assim no sentido que eu sou batizada desde 2013. Olha quantos anos passou, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu não tinha sido batizada com o Espírito Santo. Mas dentro de 7 meses que eu me converti realmente de dentro para fora e buscando incessantemente, buscando. Eu orava, eu jejuava, eu pedia, eu realmente queria sentir. Porque todas essas pessoas sentem que, né, eu escutava falar, que sente uma paz grande, que sente um amor pelas almas, que sente uma força dentro de si, que não consegue nem se conter, né? Uma coisa que, ao mesmo tempo que você controla, ao mesmo tempo você se sente sempre controlado. Então é uma coisa bem complexa, assim, de se entender, assim, falando e explicando. Mas quem vive mesmo, mas eu vou tentar mesmo passar, assim, o que realmente eu senti nesse batismo. E eu vou passar para um lugar mais tranquilo agora para poder. Voltei, gente. Então, esse vídeo eu vou focar basicamente na história do meu batismo, que foi esse ano, 2019. Vou deixar o assunto da minha caminhada com Deus para um outro vídeo. Vou focar aqui esse vídeo no batismo mesmo. Que nem eu falei que eu sou batizada nas águas desde 2013, porém eu só foquei a minha entrega. Então, quando eu foquei mesmo a minha comunhão com Deus, a minha entrega de verdade, queria assim fazer a vontade de Deus e tudo mais, eu contei de 7 a 8 meses. 7, 8 meses deixei assim Deus fazer o que queria da minha vida. E foi nesses 7 meses de busca que eu consegui receber o batismo. Como que foi? Depois que a minha filha teve câncer, ficou um mês internada, e aí foi revertido o diagnóstico dela, e a gente, assim, foi tratando, esse um mês que ela ficou no médico, ficou tratando muito, assim, a nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa confiança, ali era o nosso tudo ou nada. Foi, assim, Deus usou essa circunstância, assim, pra mexer, assim, no nosso interior mesmo, tanto o meu quanto do meu esposo. E foi todas essas mudanças na nossa vida, que foi o que foi mudando dentro de mim. Eu me entreguei mais, eu comecei a buscar mais, ler a Bíblia todos os dias que eu não lia, né? Muita gente tem a Bíblia em casa, deixa aberto no Salmo 91, né? Achando que vai fazer alguma coisa, mas você tem que ler a Bíblia para você entender, para você entrar na história, para você começar a sentir Deus falando com você, porque Deus fala através da Bíblia, por incrível que pareça, Ele fala através da palavra. E foi essa entrega, foi eu me dedicando a ir mais para os cultos, foi eu deixando Deus me limpar, assim, tirando de mim tudo que não agradava a Ele, o jeito de
de ver a vida, ver as coisas, o jeito de vestir, o jeito de pensar, principalmente de pensar. E assim, muitas coisas que eu fui mudando aos poucos, e sempre pedindo a direção de Deus, sempre pedindo a direção de Deus para mudar o que fosse necessário em mim. E eu fiz jejum, oração, eu queria, né, depois que eu fui me esvaziando, fui me limpando, eu queria sentir mesmo o que todo mundo sentia ali, né? Aquele batismo, né? Aquela euforia, aquela alegria que vem assim dentro da pessoa, que ela começa a rir, começa a pular, bater palma de alegria. Eu queria sentir o que é isso, né? Eu falei, será que eu vou sentir isso também? Será que vai ser assim, dessa mesma forma comigo também? Aí as pessoas que falam em línguas, então eu sempre tive essa curiosidade, mas nunca senti, né? Eu já senti aquele bem-estar, já senti várias sensações muito boas na igreja, claro, mas não aquilo que a pessoa sente quando é batizada. E eu sentia muita vontade daquilo e comecei a orar, comecei a pedir, comecei a jejuar. Eu fiz uma vez uma campanha assim de oração de 7 dias e eu fazia jejum assim, dia sim, dia não, dia sim, dia não, de 6 a 12 horas, em busca do batismo, né? Que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Então, era esse o meu propósito do jejum e da oração de 7 dias. E aí, terminou os 7 dias, eu não fui batizada, que é mais uma coisa assim que prova que Deus batiza o dia e a hora e o momento que Ele quer. Mas não significa que o que você fez, o que nem eu plantei, né? Eu plantei ali, naquele tempo. Mas não significa que eu vou colher ali naquela mesma hora, entendeu? Dá pra entender? Eu colhi, mas depois de uns dias. É muito incrível o de repente de Deus, né? Porque é incrível quando você não tá esperando e você vai e recebe. Porque eu não tava esperando. Eu jamais imaginei que eu seria batizada dentro do meu quarto. Eu imaginei tantas coisas sobre o meu batismo. Eu pensei que eu poderia ser batizada na igreja, no culto, através da imposição de mão de algum pastor ou algum homem de Deus muito cheio da unção. Eu pensava tanta coisa nesse batismo, jamais imaginaria que eu ia receber o batismo dentro do meu quarto, numa simples oração, às 3h05, 3h10 da madrugada. Não imaginava mesmo. E, pra minha surpresa, foi o que aconteceu. Eu tava fazendo 3 dias de oração na madrugada. Eu acordava, colocava o relógio para despertar às 3 da manhã e acordava. Aí nesse primeiro dia eu acordei às 3 da madrugada, fiz uma oração comum, né, pedindo para Deus me limpar, para Deus fazer o que Ele quisesse da minha vida, abençoar a minha casa, minha família, meus familiares, parentes, de perto, de longe, oração simples de sempre. Segundo dia a mesma coisa, e não eram orações longas, era questão de 10, 15 minutos de oração. Aí no segundo dia também a mesma coisa. Orei, acordei às 3 da manhã, orei pela família, pelos parentes, familiares, tudo mais, voltei a deitar. Aí nesse terceiro dia, para minha surpresa, eu acordei às 3 da manhã, normalmente. Fui fazer a oração de sempre, pela minha família, pela minha vida, para Deus me limpar, me usar da forma que Ele querer e tudo mais. Eu comecei a sentindo no coração, assim, comecei a sentir aquela vontade, assim, de glorificar Deus, e comecei a sentir uma coisa muito gostosa, assim, no coração, sabe? Aí eu comecei a glorificar, dar glórias e glórias, como Deus é maravilhoso. Glória a teu nome, meu Deus, meu Pai, obrigada por tudo. Comecei a glorificar o nome do Senhor e comecei a sentir uma sensação tão boa assim, que invadia assim, as minhas mãos, assim, eu ficava toda dormente, e eu fui tremendo no coração. Aí de repente eu comecei a respirar fundo, aí depois respirava lento. Eu comecei a perceber que os meus movimentos não estavam mais partindo de mim, tipo assim, enquanto eu tava deixando, os movimentos eles partiam de uma força que veio dentro de mim. Eu senti um calor no coração, eu sentia a minha respiração assim a diminuir, a aumentar assim, sem eu ter o controle. É assim, é um pouco louco, é um pouco difícil de explicar assim, mas quem vai sentir mesmo. Mas é uma sensação muito boa, é como se tivesse o Espírito Santo assim, se apossando do seu corpo e fazendo os movimentos por você. Mas assim, ao mesmo tempo que você
se sente sendo controlado, ao mesmo tempo você pode controlar. Não é uma coisa assim que é incontrolável, porque é como sempre me disseram, sempre ouvi. O Espírito Santo é muito educado. Ele não vai fazer nada que você não querer. Se você quiser ficar quieta, ele não vai te forçar a fazer alguma coisa. Ele só vai aonde você permite que ele vá. Então, tipo, enquanto eu deixei ele fazer o que ele queria, assim, no meu corpo, que eu tava sentindo tão bem, um bem-estar, assim, uma paz enorme. Aí eu deixei, aí eu passava a mão assim na minha cabeça. E eu, por incrível que pareça, eu jamais pensei que eu ia conseguir também, assim, tão rápido, falar em línguas. E eu não imaginava como que era. Eu pensei que tinha que ficar dando glória, 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 glória. Eu fazia tanto glória, 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 glória. E nunca saía as línguas. E foi nessa hora que eu estava sentindo assim meu corpo ser movimentado pelo Espírito Santo. Eu colocava a mão no meu coração, eu passava a mão assim no meu corpo. E do nada eu comecei a falar em línguas. E eu achei uma coisa tão... Eu simplesmente me ouvia falando. E falando, né, línguas assim, eu nunca ouvi, né? Línguas não era... Algumas pareciam ser inglês, outras pareciam ser árabe. Uma mistura. E eu não conseguia entender nada. Simplesmente eu falava. E eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz que eu não sabia o que fazer. Daí eu fiquei por uns minutos sentindo aquela sensação tão maravilhosa. E aí em seguida eu tive que acordar meu marido pra falar: não, você não vai acreditar, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu tava assim em choque de alegria. Aí eu fui no quarto da minha mãe, acordei minha mãe, falei: não, você não vai acreditar, eu falei em línguas. E foi assim uma festa pra mim. Pra mim foi uma... Eu senti assim o melhor um dos melhores pedidos que Deus me deu, porque eu queria tanto sentir, queria tanto ser batizada, mas eu pensava assim que faltava tanto ainda pra mim, né, ser limpa, ser esvaziada assim do meu eu, pra Deus me encher. E assim, Deus tão misericordioso que Ele ouviu o meu clamor, ouviu, e mesmo que não foi naquela campanha de 7 dias que eu fiz, mas pouco tempo depois, acredito que deu mais ou menos quase um mês, depois Ele me deu assim numa oração, né, simples, no meu quarto. E eu assim fiquei muito, muito feliz, realizada por ter sentido. Ai, não para por aí. Pelo menos nos 3, 4 dias do meu batismo, eu sentia movimentos assim, meio que involuntários em mim, assim, no decorrer do meu dia. Tipo, bastava falar o nome Espírito Santo, eu já sentia como se manifestasse no meu corpo, como uma respiração ofegante ou uma força, um fogo que vinha dentro de mim. Então era muito bom. Era não, continua sendo, porque é só eu orar com fervor, chamar ele que ele vem, né? Mas então nesses 3 ou 4 dias estava muito forte assim, uma força assim tão grande dentro de mim que era um pouco difícil de controlar, porque tipo, eu ouvindo uma pregação, eu escutando algum louvor, alguma coisa, eu me conectava assim espiritualmente e já começava a sentir assim o meu corpo ter aqueles movimentos assim voluntários e sentir assim como se tivesse uma coisa tão boa assim dentro de mim, sabe, invadindo o meu ser, que me deixava ali. Eu deixava, sabe, deixava fazer o que quisesse, porque eu me sentia tão em paz, sabe, uma paz assim que você nunca imaginou ver outra igual. É muito bom, é muito bom. E eu falar em línguas, eu imaginava, né, na minha cabeça que só falaria, tipo, numa oração, ou na igreja, ou qualquer coisa do tipo, mas não. Eu vi que, tipo, eu entrava no carro, eu falava em línguas. Eu ia fazer uma oração assim no meu trabalho, eu falava em línguas. Então eu vi que é um dom mesmo. Ah, e outra coisa que eu ia falar é, não é necessariamente a pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo não necessariamente vai também falar em línguas, que isso o batismo é uma coisa e o dom de línguas é outro, mas para a honra e glória do meu Senhor, eu recebi os dois no mesmo dia e eu fiquei muito feliz. Mas o falar em línguas é um dom de Deus. E esse dom, quando você recebe esse dom, é seu e ele permanece em você, tipo, você tá ali, do nada, você pode estar orando normal, aí de repente você vai falar em línguas, você pode falar em línguas a hora que você quiser, o dia que você quiser, você pode ali dobrar seu joelho, fazer uma oração e você fala em línguas, e ela simplesmente vem, você começa, é só você se conectar com Deus e ele ali já fala na sua boca, é uma coisa assim, é inexplicável. Só quem vive pra saber assim a exatidão desse sentimento, desse poder que sai de você.
E eu espero, no fundo do meu coração, que as pessoas que verem esse vídeo que queiram buscar esse Espírito maravilhoso que é o de Deus. E o que é necessário para isso? Você entregar a tua vida para Deus. Você se libertar dos teus maus caminhos. Não é fácil, lógico que não é fácil. Todos os dias a gente tem que matar um leão. Todos os dias a gente tem que morrer para o mundo. Todos os dias a gente tem que pedir pela misericórdia de Deus, pois somente Ele consegue tirar da gente o nosso eu, o nosso orgulho, nossa soberba, ganância, todos os males que estão ali para nos afastar de Deus. E quanto mais comunhão a gente tiver com Deus, mais força a gente pedir para Ele, mais Ele vai dar. E é essa força contínua de todos os dias que Ele vai te dando, você fazendo por merecer também, você lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, tendo comunhão com seus irmãos para falar a palavra de Deus, orar junto com seus familiares, com as pessoas, tudo isso que aproxima de Deus. Esse conjunto de coisas que nos aproxima de Deus é o que vai esvaziando nosso coração de todo o mal, de todo o nosso passado. Deus me esvaziou de todo o meu passado, de todos os meus erros, meus defeitos, minhas falhas. E quando eu me vi ali livre de todo aquele peso do meu passado, de todo aquele peso de tudo que me prendia no mundo, quando Deus achou o lugar que Ele precisava dentro do meu coração, Ele foi e me encheu do Espírito Santo. Então eu sou muito grata a Deus, muito grata, porque é a melhor sensação que eu já senti na minha vida. E é difícil nesse vídeo transparecer assim a exatidão dos sentimentos que eu senti. É muito difícil, mas é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. E outra coisa que quando eu tava nessa força tão forte assim do Espírito Santo nesses primeiros dias, eu sozinha assim no meu trabalho, eu tava com a caneta na mão, eu começava a escrever como se eu estivesse conversando com Deus. Então, é uma coisa muito louca, tipo assim, cada pessoa Deus vai usar de um jeito, de uma forma. Não é porque aconteceu desse jeitinho comigo que vai acontecer com uma pessoa. Talvez aconteça diferente, mas de todas as formas eu acho lindo, porque Deus usando da forma que Ele quiser é lindo demais. Eu tava com uma caneta na mão, eu estava sozinha, eu estava orando, falando com Deus, o quão maravilhoso era aquele sentimento que eu tava sentindo. Aí a minha mão mexia assim na folha, aí eu começava a escrever Jesus. Eu começava a escrever Espírito Santo, eu começava a escrever Deus. Aí eu começava a fazer perguntas para Deus, falando assim, se Ele estava contente comigo, se tinha anjos ali. Ele me respondia, é lindo demais. Não sei se todo mundo vai acreditar, mas eu não tenho por que mentir sobre isso. Ainda mais hoje em dia que eu sou tão temente a Deus, jamais eu ia querer envolver Deus numa mentira. Então eu espero que esse vídeo sirva para que as pessoas queiram sentir Deus, para que as pessoas queiram entregar a vida para Deus e buscar a cada dia a comunhão com Ele para que Ele venha encher você. O meu maior desejo nesse vídeo é que Deus venha encher você, porque o mundo não tem sentido mais. O mundo não tem mais sentido pra mim se não tiver Deus na minha vida, porque eu sei que aqui é só passageiro e que a nossa casa é lá no céu, cara. Então, o meu desejo aqui pra este mundo é continuar nele, incentivando as pessoas a buscarem a Deus, porque essa vida não tem sentido se não for pra a gente se unir mais a Deus, buscar os nossos familiares também pra não perder a salvação, não perder a salvação da alma. Porque triste vai ser as pessoas que não derem ouvidos para a palavra de Deus enquanto se pode achar. Vai ser triste de ver quando as pessoas vão querer sentir o Espírito Santo e Ele não vai estar mais aqui no meio de nós, que na Bíblia diz que haverá esse tempo, que Ele não estará mais aqui neste mundo. Então, a gente tem que dar muito valor à Bíblia, muito valor à igreja que hoje em dia fala da palavra de Deus, independente da religião, mas que fale realmente, que pregue a palavra de Deus, porque tem muita igreja aí que não prega a palavra de Deus. Então, a gente tem que buscar isso, uma igreja que pregue a verdade, a palavra de Deus, a salvação, a igreja que prega a salvação, não uma igreja somente que prega prosperidade, porque prosperidade aqui pro mundo,
sim, é de Deus, porém o mais importante é a nossa salvação. Então procura uma igreja que pregue a salvação, que pregue você entregar sua vida no altar, os teus caminhos, os teus projetos, você sempre orar a Deus, entregar a sua família, o teu trabalho, a tua vida, e com certeza Deus vai te dar direção. Deus vai te dar direção tanto da onde que você deve ir, da onde que você deve congregar, do que você deve fazer. Peça orientação para Deus sobre tudo na sua vida e Ele vai te responder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu pretendo fazer mais sobre a minha caminhada com Deus, porque tem sido muito maravilhoso e eu quero passar todas as experiências assim sobrenaturais que eu senti com Deus, eu espero passar para vocês também. Então se sintam abraçados pelo Espírito Santo de Deus e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus para todos. Perguntei para Deus, eu sei não quer me ouvir. Eu busquei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu caio, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanimo, Ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Podes confiar em mim. Os planos que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegui prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Mulher, seja forte e corajosa, assim como Deus fez na minha vida, faz na sua também.